Uma ferramenta matemática que muitas vezes se torna útil na hora de uma resolução de problema é o conhecimento do que nós chamamos de produtos notáveis. São alguns produtos que a gente já conhece o desenvolvimento deles, ou seja, a gente vai ganhar tempo usando o que a gente já sabe sobre o desenvolvimento desse produto, sem parar para fazer uma conta mais extensa. E um produto notável que é muito útil para a gente na hora de resolver o problema é o que a gente chama de quadrado da soma. De dois termos. Ou seja, A mais B elevado ao quadrado. Se a gente desenvolver isso aqui, vamos ver o que a gente vai achar. A mais B vezes A mais B. Uma vez que se eu elevo uma quantidade ao quadrado, corresponde a essa quantidade vezes ela mesma. Então, se eu desenvolver essa conta aqui, vamos ver. A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB. B vezes A, BA, ou se eu preferir, a ordem dos fatores não altera o produto, então eu posso escrever também AB. A vezes B ou B vezes A vai dar o mesmo resultado. E B vezes B, B ao quadrado. Então vamos ver qual a cara disso aí. O que é que eu estou desenvolvendo? A mais B elevado ao quadrado. Eu fiquei com A ao quadrado mais AB mais AB, eu tenho duas vezes AB, mais B ao quadrado. Então, conhecer este resultado é algo que vai me poupar muito trabalho. Que resultado é esse, Marivaldo? O quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, como exemplo, imagine que eu estou resolvendo um problema e eu tenho uma situação do tipo t mais 3 elevado ao quadrado. Eu preciso fazer t mais 3 vezes t mais 3? Não. Se eu guardar esse resultado, olha como fica tranquilo. O quadrado do primeiro termo, que é o primeiro termo, t ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo, que é o t, vezes o segundo termo, que é o 3, mais o quadrado do segundo termo, 3 ao quadrado. Ou seja, t mais 3 ao quadrado é igual a t ao quadrado mais 2 vezes 3, 6. 6t mais 3 ao quadrado, 9. Então, outro exemplo. Se eu tiver 2x mais 4 elevado ao quadrado, eu vou fazer 2x mais 4 vezes 2x mais 4? Não. Simplesmente eu vou olhar quem é meu primeiro termo, 2x. Quem é meu segundo termo, 4. Então, o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Ou seja, 2x mais 4 elevado ao quadrado, eu sei que vai dar 2 ao quadrado, 4, x elevado ao quadrado, x ao quadrado, mais 2 vezes 2, 4, vezes 4, 16, ó, 16x, mais 4 ao quadrado, 16. Outro produto notável, que é bom a gente guardar, é justamente o quadrado da diferença de dois termos. Então, o que é isso? Eu tenho a menos b elevado ao quadrado. Se eu for desenvolver isso aqui, eu vou ficar com a menos b vezes a menos b. Uma vez que uma quantidade elevada ao quadrado é ela vezes ela mesma. Agora, desenvolvendo a vezes a ao quadrado. A vezes menos b, menos a vezes b. Menos b vezes a é menos b vezes a. Ou se eu quiser mudar a ordem, já que é um produto, menos a vezes b. Menos b vezes menos b. Menos com menos dá mais, então eu vou ficar com mais b ao quadrado. Então, o quadrado da diferença, ou seja, a menos b ao quadrado, deu o quê? O quadrado do primeiro termo, que é o a, menos ab com menos ab, é 2 vezes menos ab, mais b ao quadrado.
Ou seja, eu fiquei com o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. E saber essa expressão me poupa tempo ao resolver um problema. Por exemplo, se eu tiver uma expressão do tipo t menos 4 elevado ao quadrado, eu preciso fazer t menos 4 vezes t menos 4? Não. É o quadrado do primeiro termo, que é o t, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Ou seja, t menos 4 ao quadrado vai dar t ao quadrado, menos 2 vezes 4, menos 8, t, não é isso? Mais 16. Ou seja, o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho aqui 3x menos 4 elevado ao quadrado. Eu preciso fazer 3x menos 4 vezes 3x menos 4? Não. Simplesmente eu vou pegar o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Ou seja, 3x menos 4 elevado ao quadrado vai dar 3 ao quadrado, 9, x elevado ao quadrado, x ao quadrado, menos 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24, x, não é isso? Mais 4 ao quadrado, 16. Ou seja, o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Outro resultado bastante útil é o que nós chamamos de produto da soma pela diferença de dois termos. Traduzindo, eu me deparo com a coisa do tipo A mais B vezes A menos B. Ou seja, aqui eu estou somando dois termos e aqui eu estou subtraindo os mesmos termos e na mesma ordem, A menos B, A mais B. Se eu desenvolver isso aqui, eu vou ficar com A vezes A ao quadrado, A vezes menos B menos AB, B vezes A vai dar B vezes A, ou se eu mudar a ordem não altera o resultado, então mais A vezes B, B vezes menos B, menos B ao quadrado. Então, A mais B vezes A menos B, isso vai me dar o quadrado do primeiro, menos A vezes B, mais A vezes B, isso aqui dá zero. Menos B ao quadrado. Então, observe o que eu encontrei. A mais B vezes A menos B dá A ao quadrado, menos B ao quadrado. Ou seja, se eu tiver uma coisa do tipo T mais 2 vezes T menos 2, eu não preciso fazer T mais 2 vezes T menos 2. Eu sei que eu vou encontrar o quadrado do primeiro termo, que é o primeiro termo, T, menos o quadrado do segundo termo. Quem é que está aqui no lugar de B? Quem é o segundo termo? 2. Ou seja, T mais 2 vezes T menos 2, eu já sei que dá T ao quadrado menos 4. Ou seja, quando eu me deparo com um produto como esse, já vem na minha cabeça o resultado. Tá ok? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Outro exemplo. Vamos pegar aqui 2x mais 4 vezes 2x menos 4. Então, observe que eu tenho aqui 2x e 4, somando 2x e 4 subtraindo. Eu tenho aqui o produto da soma de dois termos pela diferença entre esses dois termos. Então, eu já sei que vai dar o primeiro termo elevado ao quadrado menos o segundo termo elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado, 4, x elevado ao quadrado, menos 4 elevado ao quadrado, 16.
Ou seja, eu já sei que o produto 2x mais 4 por 2x menos 4 vai me dar o quê? O quadrado do primeiro termo, 4x ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, 4 ao quadrado, 16. Então vamos a uma aplicação. Desenvolva os produtos notáveis abaixo. Primeiro, ó, eu tenho o quadrado da soma, ó, 2a mais 3 elevado ao quadrado. Eu já sei que vai dar o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Lembrando que é o primeiro termo, ó, quem vem antes aqui do sinal de mais, 2a. Quem é o segundo termo? Quem vem depois do sinal de mais, ou seja, 3. Ou seja, vamos ficar com 2 ao quadrado, 4, a elevado ao quadrado, mais 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, ó, não pode esquecer do a, mais 3 ao quadrado, 9. Então, 2a mais 3 elevado ao quadrado vai dar 4a ao quadrado, mais 12 vezes a, mais 9. Aqui, quem é o meu primeiro termo? 2. Quem é meu segundo termo? Quem vem após o sinal de mais, ou seja, 9x. Então, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, eu vou ficar com 2 ao quadrado, 4, mais 2 vezes 2, 4. 4 vezes 9, 36. Não pode esquecer do x. 36x. Mais 9 ao quadrado, 81. X elevado ao quadrado, ó, x ao quadrado. Agora eu tenho o quadrado da diferença. Eu sei que vai dar o quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? Quem é que vem antes aqui do sinal de menos? 6x. Menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Quem é que vem após o sinal aqui, ó, de subtração? Y. Então, arrumando, 6 ao quadrado, 36, x elevado ao quadrado, x ao quadrado, menos 2 vezes 6, 12, e aqui as letrinhas aqui, x vezes y. Ok? Mais quem? O y ao quadrado. Mais uma vez, o quadrado de uma diferença. Então, o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, quem é? A, vezes o segundo termo, 2 vezes B, mais o quadrado do segundo termo. Quem é o segundo termo? 2 vezes B, ok? Ao quadrado. Então, eu vou ficar com A ao quadrado, menos 2 vezes 2, 4. Ainda tenho aqui o A e o B. Mais 2 ao quadrado, 4. Vezes B elevado ao quadrado, B ao quadrado. E, finalmente, o que é que eu tenho aqui, ó? O produto da soma de dois termos, ó, 7A mais 1, pela diferença, 7A menos 1. Então, isso vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou seja, 7 ao quadrado, 49, a elevado ao quadrado, menos 1 elevado ao quadrado, que é 1.